A luz da manhã continuava tímida quando eu me encostei na pia da cozinha, tentando entender aquele incômodo estranho que parecia começar nas minhas pernas e subir devagar pelo meu corpo, como se algum fio interno estivesse solto. Aos 67 anos, eu já aprendi a diferença entre um cansaço comum e um sinal que merece atenção, mas, mesmo assim, ainda tenho a mania de tentar ignorar o que meu corpo diz. O vapor do café subia da xícara, formando pequenas ondas no ar, e eu ficava observando como se aquilo pudesse me distrair da pressão leve no peito. Não era dor, não era sufocante, mas era um aviso. E avisos, hoje em dia, me deixam inquieto. Sentei-me na cadeira da cozinha e deslizei a mão pelo tampo de madeira, que já tem algumas marcas do tempo, assim como eu. Lembrei da primeira vez que senti essa fadiga nas pernas, foi voltando da padaria, há alguns meses. Na época, atribuí tudo ao calor, ao peso das compras, à idade que vai chegando sem pedir licença. Mas agora parecia diferente. Existia algo por trás desse desgaste, como se meu corpo estivesse tentando conversar comigo e eu tivesse passado anos falando por cima dele. Meu nome é Arnaldo. Aposentado, viúvo, pai de 2 filhos que insistem para eu me cuidar mais. Sempre respondo com aquele velho "tô bem, não precisa se preocupar". Talvez seja orgulho, talvez seja hábito. A verdade é que, na minha cabeça, admitir qualquer fragilidade sempre soou como dar trabalho. E eu não quero ser peso para ninguém. Tomei um gole de café, forte, do jeito que gosto, e senti o líquido quente descer pela garganta, despertando um pouco dos meus sentidos. O dia prometia ser comum, uma caminhada curta no parque, uma passada no mercado, talvez um papo com o seu Gustavo no banco da praça, como fazemos toda a quinta. Mas desde cedo eu estava com a cabeça pesada demais. Talvez fosse o incômodo no peito. Talvez fosse apenas aquele pensamento insistente de que alguma coisa não estava encaixando bem na minha rotina. Fui até o espelho do corredor e fiquei me olhando. O cabelo ralo, a barba branca mal aparada, os olhos com aquele cansaço de quem já viveu muita coisa, e mesmo assim, sempre tentando provar que aguenta mais um pouco. Passei a mão no meu rosto e pensei em como, anos atrás, eu jamais imaginaria estar preocupado com frascos de vitaminas. Eu, que sempre achei que essas coisas eram só reforcinhos. Que mal fariam? E o pior é que a sensação de estar cuidando da saúde me dava uma segurança falsa. Eu comprava por impulso, via uma propaganda na TV falando de energia, comprava. Ouvia alguém no parque dizendo que vitamina X era boa para a memória, comprava também. Aos poucos, meu armário virou um laboratório improvisado. Cápsulas coloridas, rótulos prometendo mundos e fundos, e eu acreditando em todos. Naquele dia, antes de ir à farmácia, eu já estava com uma pulga atrás da orelha. O incômodo no peito, a fadiga nas pernas, um pouco de falta de ar quando subi o primeiro lance de escadas, e, mesmo assim, eu ignorei. Fui caminhando devagar, sentindo o vento frio batendo no rosto, tentando me convencer de que era só mais um dia comum. O bairro estava silencioso, as ruas ainda meio vazias, e eu respirava tentando me ajustar ao ritmo da manhã. Quando entrei na farmácia, senti aquele cheiro de limpeza misturado com perfume barato dos cosméticos expostos logo na entrada. Caminhei direto para a prateleira de suplementos, como se já soubesse exatamente o que iria pegar. E foi ali, na minha teimosia silenciosa, que o mundo pareceu girar por um segundo. Uma tontura rápida, mas forte o suficiente para me obrigar a me apoiar na prateleira. Passei a mão no estômago porque a queimação veio logo em seguida, como se tivesse engolido algo ácido demais. Meu coração disparou. Senti um medo que eu não sentia há muito tempo. E naquele instante, entre frascos coloridos e promessas vazias, percebi, eu não tinha ideia do que estava fazendo com o meu corpo. A atendente percebeu que eu me apoiei com força demais na prateleira e veio andando rápido na minha direção. Seu Arnaldo, o senhor tá bem? Ela já me conhecia de vista, afinal, eu aparecia ali com uma frequência quase semanal. Tentei sorrir, fingir que não era nada, mas minha mão tremia um pouco. Disse que só tinha levantado rápido demais, que logo passaria. Mas eu sabia que não era isso. O corpo da gente fala, e quando fala desse jeito, é porque já reclamou outras tantas vezes antes, quieto, sem alarde, e a gente não ouviu. Saí da farmácia devagar,
com uma sensação pesada de que aquele episódio não podia ser ignorado. A cabeça doía leve, como um eco da tontura. Voltei para casa caminhando mais devagar do que gostaria de admitir. A rua parecia mais comprida, o sol mais forte. Quando cheguei, tirei os sapatos na porta e me sentei no sofá, olhando para os próprios pés como se eles pudessem me explicar o que estava acontecendo. Peguei todos os frascos que tinha comprado ao longo dos últimos meses. Coloquei tudo em cima da mesa da sala, um verdadeiro arco-íris de rótulos brilhantes. E ali, olhando aquele monte de promessas enganosas, me deu uma angústia. Uma vergonha também. Eu, que sempre me considerei um homem pé no chão, estava me deixando levar por ilusões. Lembrei da Maria, minha esposa, do jeito que ela sempre me dizia para não acreditar em tudo que aparecia na televisão. Ela era mais sensata, mais calma, mais analítica. Às vezes sinto falta justamente disso, alguém que colocava meus pés de volta no chão quando eu começava a inventar moda. Desde que ela se foi, sinto que algumas pequenas manias ganharam força. Como se o silêncio da casa empurrasse a gente para ocupar o tempo de qualquer jeito. Foi ali, sentado no sofá com aquela montanha de frascos na minha frente, que decidi, eu ia ao médico. Não dava mais para adiar. Eu não queria cair, passar mal sozinho, dar susto nos meus filhos. E, principalmente, não queria admitir tarde demais que tinha ignorado sinais importantes. No consultório do Dr. Henrique, o cheiro de álcool e papel novo me trouxe aquela calma incômoda, a calma que vem quando você sabe que vai ouvir verdades. Ele me pediu para colocar tudo na mesa. Um a um, fui posicionando os frascos. Ele olhava, franziu a testa algumas vezes, respirou fundo outras tantas. Arnaldo, ele começou, mexendo nos óculos, algumas dessas vitaminas não são só desnecessárias, são perigosas para sua idade. Senti meu rosto esquentar. Murmurei uma desculpa qualquer, mas ele ergueu a mão com gentileza, pedindo que eu esperasse. Eu sei que o senhor quer se cuidar. Mas o problema é que, depois dos 60, nosso corpo muda. O fígado processa tudo mais devagar. O rim trabalha com mais cautela. E algumas vitaminas, quando tomadas sem controle, se acumulam no organismo. Não saem tão rápido quanto deveriam. E aí começam os riscos. Ele separou 4 frascos, colocando-os à parte. Essas aqui, disse, eu quero que o senhor pare hoje mesmo. A forma como ele falou hoje mesmo me deu até um arrepio. Eu perguntei por quê, com uma voz que quase saiu falhada. Ele explicou que algumas vitaminas, quando em excesso, aumentam a pressão, outras sobrecarregam o fígado, algumas interferem nos remédios que já tomo para pressão e circulação. E tudo isso, somado ao envelhecimento natural, vira uma mistura perigosa. Uma bomba relógio silenciosa. Enquanto ele falava, eu me senti pequeno. Não por vergonha, mas por perceber o quanto eu estava à mercê da minha própria desinformação. Eu achava que estava me ajudando, mas estava fazendo o contrário. Depois, ele separou outros 4 frascos. Essas aqui são importantes para sua idade. Mas na dose certa, e no horário certo. Explicou que, após os 60, existe dificuldade de absorção de algumas vitaminas essenciais relacionadas à vitalidade, à imunidade, aos ossos, à energia cotidiana. Falou do desgaste natural, da pele que já não sintetiza tão bem o sol, das mudanças digestivas, e de como tudo isso afeta o equilíbrio do corpo. Arnaldo, ele disse, olhando diretamente para mim, vitamina não é bala. Não é inocente. Não pode ser tratada como um atalho. Aquela frase ficou reverberando por uns segundos dentro de mim. Saí do consultório meio zonzo, mas não de tontura, e sim de realidade. Na rua, o vento quente bateu no meu rosto como se o mundo estivesse me dizendo, acorda. Caminhei devagar até o ponto de ônibus. O céu estava azul demais, quase arrogante, e eu fiquei ali parado olhando para o movimento como quem tenta encontrar seu lugar no meio do barulho. No ônibus, sentei do lado da janela e fiquei observando as pessoas subindo e descendo, cada uma carregando seus próprios medos e manias. Toquei o peito de leve, não porque doía, mas porque algo tinha mudado. O medo tinha se misturado com uma vontade súbita de fazer diferente. Quando cheguei em casa,
Retirei as coisas da sacola e coloquei sobre a mesa de novo. Só que, dessa vez, senti algo novo, um começo de responsabilidade. Não obrigação, responsabilidade. A diferença entre as duas é a liberdade. E eu estava finalmente escolhendo olhar para mim com mais cuidado. Respirei fundo, sentei, e deixei que a tarde caísse devagar pela janela enquanto me preparava para o desafio que viria, mudar meus hábitos de verdade. Não só na teoria, mas na prática diária, aquela prática pequena, insistente, que faz a diferença no longo prazo. A tarde foi caindo devagar, deixando a casa naquele silêncio comprido que às vezes me abraça e às vezes me aperta. Fiquei sentado diante da mesa, encarando os frascos como quem encara velhos hábitos. Era estranho pensar que eu tinha confiado tanto em rótulos brilhantes, achando que cada cápsula ali era uma espécie de escudo invisível para o envelhecimento. Talvez fosse vaidade, talvez fosse medo de depender dos outros, talvez fosse só a necessidade de acreditar que ainda tinha algum controle sobre meu próprio corpo. Peguei um dos frascos proibidos pelo Dr. Henrique e li o rótulo com mais atenção do que jamais fiz. As letras pequenas, termos científicos que eu nunca procurei entender. A promessa de energia imediata, disposição, reforço muscular. Lembrei do doutor dizendo que aquilo aumentava a pressão de forma perigosa para alguém da minha idade. Abaixei o frasco devagar, como se ele tivesse ganhado peso de repente. Depois peguei o segundo, o terceiro, todos carregavam promessas exageradas. Nenhuma falava sobre limites, sobre riscos, sobre o que acontece quando o corpo já não trabalha com a mesma rapidez dos 30. A vergonha voltou, um aperto sutil, mais profundo. A sensação de ter sido ingênuo demais, descuidado demais. Mas junto com ela veio outra coisa, a vontade de acertar dessa vez. De fazer do jeito certo. O doutor tinha dito que o maior desafio seria disciplinar minha própria cabeça, e ele estava certo. Porque mudar não era só jogar fora os frascos proibidos, era mudar a forma como eu me relacionava com a minha saúde. Levantei da mesa e fui até a cozinha preparar um chá. Enquanto a água esquentava, eu observei o vapor subir, desenhando figuras no ar. Aquilo me trouxe uma memória antiga, de quando eu e a Maria acordávamos cedo, tomávamos café juntos antes de começar o dia. Ela tinha um jeito único de cuidar de pequenas coisas, o chá da noite, a fruta cortada, a bolsa organizada. Eu era mais desleixado, sempre deixava alguma coisa esquecida, mas ela equilibrava isso. Talvez por isso, desde que fiquei sozinho, senti mais dificuldade em manter uma rotina sensata. Me sentei de novo com o chá nas mãos, deixando o calor aquecer meus dedos. O sol já tinha desaparecido, e a sala estava iluminada só pelo abajur antigo que a Maria adorava. E ali, naquele ambiente meio melancólico, comecei a pensar no que o doutor tinha explicado sobre as 4 vitaminas que eu precisava manter. Ele tinha sido claro, quase didático. Disse que, depois dos 60, certas deficiências deixam de ser exceção e viram quase regra. Que a pele já não sintetiza bem o que antes vinha do sol com naturalidade. Que o estômago produz menos ácido, dificultando a absorção de alguns nutrientes cruciais. Que o desgaste ósseo, muscular e cognitivo se torna mais visível. E tudo isso, somado, pode virar uma sequência de pequenas quedas de energia, memória, equilíbrio, humor. Eu nunca tinha parado para pensar nisso com essa seriedade. Sempre achava que envelhecer era só perder um pouco de força, um pouco de fôlego. Mas não, o corpo é feito de detalhes. E cada detalhe importa. Terminei o chá, levantei e guardei os frascos permitidos na prateleira mais alta, não como um troféu, mas como um lembrete de que eu precisava tratar aquilo com respeito, não com impulsividade. Depois coloquei os frascos proibidos dentro de uma sacola. Amanhã cedo, eu me livraria deles. De verdade. Fui até o quarto, acendi a luz fraca da luminária e sentei-me na beira da cama. Senti o peso do dia nos meus ombros. A tontura da farmácia ainda me rondava a memória. Mesmo que já tivesse passado, o medo que senti na hora ainda estava vivo dentro de mim, como um eco que se recusa a desaparecer. Deitei devagar, sentindo as pernas pesadas. A pressão leve no peito tinha diminuído, mas eu ainda sentia aquela necessidade latente de respirar fundo. Fechei os olhos e ouvi o silêncio da casa.
Ouvi até meu próprio coração, algo que só percebo em dias assim. E, ali, antes de dormir, fiz uma promessa para mim mesmo. Eu iria colocar ordem na minha vida. Não seria rápido, nem fácil, mas seria necessário. O doutor tinha dito que cuidar da saúde era simplificar a vida. E eu estava pronto, pela primeira vez em muito tempo, para tentar. Quando acordei no dia seguinte, a luz da manhã me encontrou de novo. Acordei com uma sensação diferente, não exatamente leve, mas desperto. Sentei na cama, passei a mão no rosto e me levantei com calma, tentando escutar como meu corpo reagiria. No caminho até a cozinha, senti um pouco de rigidez na perna direita por causa da dor antiga no joelho. Apoiei a mão na mesa por um instante, alonguei devagar, respirei fundo. Não era novidade, mas dessa vez eu não deixei passar como de costume. Anotei mentalmente, perguntar ao doutor sobre exercícios para fortalecer aquela articulação. Preparei o café com mais calma do que nos outros dias. Enquanto o cheiro forte se espalhava pela cozinha, percebi que já estava pensando diferente. Não era mais automático. Eu observava minhas escolhas, prestava atenção nos meus movimentos, na minha respiração, na minha energia. O corpo parecia falar comigo de um jeito mais claro, ou talvez eu estivesse, finalmente, ouvindo. Peguei a sacola com os frascos proibidos, coloquei no balcão e fiquei encarando aquilo como quem olha para um hábito antigo que precisa partir. Foi estranho sentir um misto de alívio e despedida. Mas eu sabia, aquilo não tinha mais lugar na minha vida. Saí de casa ainda cedo, com o ar fresco da manhã batendo no rosto. Carregava a sacola com os frascos proibidos e caminhava devagar até a lixeira seletiva perto da praça. O bairro estava silencioso, só alguns cachorros latindo ao longe e o barulho suave das vassouras dos varredores de rua riscando o chão. Cada passo parecia parte de um ritual, como se eu estivesse realmente abandonando uma fase da minha vida, aquela fase em que eu tentava empurrar a idade para longe usando atalhos que nunca funcionaram de verdade. Joguei a sacola no lugar certo, respirei fundo e fiquei parado por alguns segundos olhando para a lixeira. Foi simbólico, quase como se eu tivesse tirado um peso das costas. Caminhei até a praça e sentei no banco de sempre. Daqui dava para ver as árvores balançando com o vento suave, os pássaros disputando espaço nos galhos, e a pista de caminhada vazia. Havia algo de reconfortante naquela paisagem, como se o mundo estivesse dizendo que era possível recomeçar, mesmo aos 67. Decidi fazer uma caminhada leve. Senti o joelho reclamar nos primeiros passos, mas continuei devagar, respeitando o ritmo do corpo. Lembrei do Dr. Henrique me explicando que, além de parar com certas vitaminas, eu precisaria mexer mais o corpo, hidratar melhor, ajustar meu sono. Ele falava que pequenas mudanças diárias, feitas com consistência, valiam mais do que qualquer cápsula milagrosa. E eu, que sempre fui teimoso, agora tentava absorver cada palavra. Enquanto caminhava, minha mente voltou para a consulta da véspera. Lembro da maneira calma como o doutor explicou o papel das vitaminas essenciais, aquelas 4 que ele recomendou continuar tomando. Disse que elas fariam parte de um conjunto, não de uma solução isolada. É rotina, Arnaldo. Nenhuma vitamina faz milagre sem o resto acompanhando. Eu repeti essa frase para mim mesmo algumas vezes, como se tentasse gravá-la na memória. Depois de uma volta curta na praça, parei no banco para descansar um pouco. Vi a dona Lourdes, minha vizinha, passando com o carrinho de compras. Ela me viu, acenou, e veio chegando devagar. O senhor tá sumido das caminhadas mais longas, Arnaldo, disse ela, ajeitando o lenço floral na cabeça. Tô dando um jeito na saúde, respondi, tentando soar natural. Ah, todos nós estamos. Depois que passei dos 70, meu corpo virou um livro cheio de notas de rodapé, ela riu, e eu ri junto. Contei rapidamente sobre a tontura na farmácia, e ela balançou a cabeça devagar. Homem da sua idade não pode brincar com essas coisas de suplemento, não. Eu só tomo os que o médico manda, disse, apoiando uma das mãos no carrinho. Aquele só tomo os que o médico manda ficou ecoando. Era tão simples, e, ao mesmo tempo, tão difícil para alguém que passou a vida tentando resolver tudo sozinho. Mas ouvir isso de alguém da minha idade, alguém que entendia o cansaço, o medo e a vulnerabilidade, mexeu comigo.
Às vezes, um conselho vindo de quem vive o mesmo caminho soa diferente. Depois da conversa, voltei para casa com passos lentos, mas determinados. Preparei um café mais fraco, um hábito que eu sabia que precisava começar a ajustar, e sentei na mesa da cozinha com um caderno velho que encontrei no armário. Decidi transformá-lo no meu caderno da saúde, algo que o doutor também tinha sugerido. Abri na primeira página e escrevi, com letra tremida, dia 1, acordei cansado, mas consciente. Tontura ontem. Começo hoje minha rotina nova. Vitaminas certas. Caminhada leve. Menos café forte. Mais água. Só de escrever aquilo, senti que algo em mim se organizava. Era como se o simples ato de colocar no papel desse forma aos meus pensamentos, às minhas promessas. Passei o resto da manhã ajustando pequenos detalhes da casa. Tirei os tapetes da sala, sempre enrosco neles, e o doutor mencionou o risco de quedas. Ajustei a mesa de cabeceira para que os remédios da noite ficassem ao alcance da mão. Recoloquei a garrafa de água na cabeceira, para me lembrar de beber mais ao longo do dia. No meio da arrumação, senti um leve cansaço. Antigamente eu ignoraria. Hoje, sentei no sofá, respirei fundo e deixei passar. Não era preguiça, era cuidado. Depois do almoço, arroz, feijão, frango grelhado e legumes, tomei as vitaminas permitidas, uma a uma, com atenção. Sem exagero, sem impulso, sem aquela falsa sensação de quanto mais, melhor. Peguei o caderno e anotei o horário, a dose, como me senti depois. Eu estava me educando de novo, reaprendendo a lidar com meu próprio corpo. À tarde, resolvi dar um pulo no mercado. Caminhei pelos corredores devagar, lendo rótulos, algo que nunca fiz. Percebi que muito do que eu consumia antes era comprado por hábito ou comodidade. Agora, cada escolha parecia mais consciente. Peguei frutas, verduras, um pão integral que eu nunca tinha experimentado antes. Lembrei do doutor explicando que uma alimentação mais rica em nutrientes facilita o trabalho das vitaminas essenciais. E, pela primeira vez, aquela explicação fez sentido dentro do meu cotidiano. Na fila do caixa, senti o joelho reclamar de novo. A moça atrás de mim perguntou se eu queria passar na frente, e eu quase respondi com orgulho ferido, mas parei. Respirei. Sorri e agradeci com sinceridade. Ser ajudado não me diminuía. Só tornava o dia mais leve. Cheguei em casa, guardei as compras e sentei na varanda enquanto o sol se preparava para se esconder atrás dos prédios. O ar tinha aquele cheiro de final de tarde, meio doce, meio quente. Fiquei ali, quieto, ouvindo os sons do bairro, crianças brincando, o barulho distante de uma TV ligada, passos apressados na calçada. E, pela primeira vez em muito tempo, senti uma tranquilidade nova. Não porque estava tudo resolvido, mas porque eu tinha começado. E começar, na minha idade, às vezes é mais valioso do que correr. A noite chegou com uma suavidade que fazia tempo que eu não sentia. Acendi apenas a luz fraca da cozinha e deixei a casa quase no escuro, do jeito que sempre gostei. Preparei um chá morno de camomila, outra recomendação do doutor, para ajudar a melhorar meu sono, e me sentei à mesa, ouvindo a chaleira estalar enquanto esfriava devagar. Percebi que meu corpo estava mais cansado do que o normal. Não aquele cansaço pesado, de exaustão, mas um cansaço diferente, como se meus músculos estivessem reaprendendo uma rotina que tinham desaprendido com os anos. Senti o joelho pulsar levemente, e passei a mão sobre ele, lembrando de quando caí pela primeira vez jogando bola com os meninos, décadas atrás. É impressionante como o corpo guarda histórias, algumas boas, outras nem tanto, e todas elas deixam marcas. Fui até o caderno e anotei a caminhada da manhã, a conversa com a dona Lourdes, o almoço simples, a ida ao mercado. Escrevi também que eu tinha bebido mais água do que de costume. O doutor disse que, depois dos 60, a gente sente menos sede, mas precisa de mais hidratação. Lembrei disso toda vez que vi a garrafa cheia na minha frente. Pequenos lembretes, pequenas vitórias. O telefone tocou. Era o meu filho mais velho, o Marcelo. Pai, tudo bem por aí? A voz dele veio firme, mas carregada daquele cuidado que ele tenta esconder.
Contei que tinha ido ao médico e que estava organizando minha rotina. Ele ficou em silêncio por um segundo, como se esperasse eu dizer que era exagero, que estava tudo bem, que eu estava fazendo drama. Mas dessa vez não fiz. Tô me ajeitando, filho. Acho que passou da hora. Que bom ouvir isso, pai, ele respondeu, com uma sinceridade que me pegou de surpresa. Conversamos sobre coisas simples, o trabalho dele, meus netos, o calor que estava fazendo. Quando desliguei, fiquei um tempo olhando o telefone descansando na mesa. A verdade é que eu não queria que ele se preocupasse comigo, mas também não queria mais esconder minhas fragilidades. Talvez esse fosse um dos passos mais difíceis. Terminei o chá e fui para o quarto. A cama estava fria, e quando deitei, senti um estalo leve nas costas. Não doeu, mas lembrou que ali dentro tudo tem seu tempo, seu desgaste, sua história. Fechei os olhos e tentei relaxar. Ainda ouvi alguns carros passando na rua, um cachorro latindo, a televisão da vizinha. Mas, aos poucos, a respiração foi ficando mais lenta. Dormi com a sensação de que estava, enfim, começando a me organizar por dentro. Acordei no dia seguinte com o barulho distante do caminhão de lixo. O sol ainda nem tinha subido direito. Sentei na cama devagar, estiquei as pernas, mexi os pés e percebi que o corpo estava mais leve do que ontem. Não era milagre, era só descanso bem feito. Fui até a cozinha e preparei um café mais fraco de novo. Senti falta daquele café forte que sempre me acordou por décadas, mas o doutor explicou que, em excesso, poderia piorar minha pressão. Eu precisava respeitar. A verdade é que envelhecer não é perder, é adaptar. E essa frase ficou comigo enquanto mexia a colher na xícara. Depois do café, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo, revisar meus remédios da gaveta. Tirei tudo, coloquei sobre a mesa e comecei a organizar por horário. Era impressionante ver quantos comprimidos eu tomava sem nem olhar direito. Alguns estavam até vencidos, prova de que eu comprava mais do que usava. Coloquei os vencidos para descarte e deixei só os que realmente estavam na minha rotina. Isso me deu uma sensação de ordem, como se eu tivesse arrumado também uma parte da mente. No fim da manhã, recebi a visita do seu Gustavo. Ele bateu no portão com aquela calma dele e perguntou se eu queria acompanhar na padaria. Tô indo comprar pão fresco, Arnaldo. Caminhar faz bem, disse, sorrindo com aquele bigode branco que parece fazer parte da história do bairro. Fomos juntos, passo a passo. Ele me falou sobre a neta que começou a faculdade, eu contei sobre a consulta no médico, sem entrar em detalhes demais. Quando mencionei as vitaminas proibidas, ele riu dizendo, eu já caí nessa também. Esse povo promete céu e terra numa cápsula. Falamos sobre como é difícil, depois de certa idade, confiar no próprio corpo. A gente sabe que ele está mudando, mas tenta fingir que não. Tenta bancar o forte, o que aguenta tudo. E aí vem uma tontura, uma dorzinha diferente, um aperto, e você lembra que é humano. No meio da conversa, senti uma leve falta de ar ao subir o meio-fio da rua, mas parei, respirei fundo e segui devagar. Na volta, passamos pela banca de jornal. Comprei um daqueles livretos de palavras cruzadas, algo que eu fazia muito quando era mais novo. O doutor também falou sobre exercitar a mente, e eu me agarrei àquilo como uma oportunidade boa de relembrar velhas manias. Voltando para casa, o sol já estava mais forte. Senti a pele esquentar e lembrei de outra coisa importante que o doutor explicou. Depois dos 60, a absorção da vitamina essencial produzida pelo sol diminui. Não adianta tomar sol irresponsavelmente, nem adianta viver trancado dentro de casa. O equilíbrio é a alma do negócio. Cheguei suando levemente, mas bem. Preparei um copo grande de água gelada, tomei devagar, sentindo a hidratação voltar aos poucos. E então me sentei à mesa com meu caderno e registrei tudo, a caminhada com o Gustavo, a leve falta de ar, a ida à padaria, a conversa sobre envelhecer. Era como montar um mapa da minha própria vida, ponto por ponto. E foi aí que percebi uma coisa que nunca tinha notado, a saúde não é um grande evento, uma grande mudança. É um acúmulo de pequenas decisões, de pequenos cuidados.
E essas escolhas, agora, estavam começando a fazer parte de quem eu era. A tarde chegou trazendo aquele vento morno que entra pela janela da cozinha e parece empurrar a gente para uma pausa obrigatória. Sentei na varanda com o livreto de palavras cruzadas que tinha comprado na banca. A capa amarela vibrante parecia até exagerada para mim, que sempre gostei de cores mais discretas, mas algo naquela simplicidade me chamou a atenção. Talvez fosse a vontade de exercitar a cabeça de um jeito leve, sem cobranças. Peguei um lápis, ajeitei os óculos e comecei pela primeira página. As primeiras palavras foram fáceis, quase automáticas. Mas depois veio uma que me travou por alguns minutos. Fiquei encarando os quadradinhos, tentando puxar da memória algo que parecia distante. Estranhei essa dificuldade, e pela primeira vez, em vez de me irritar, respirei fundo e aceitei. O doutor falou que a memória depois dos 60 não é igual. Não falha por completo, só funciona de um jeito mais lento, como se cada lembrança tivesse que atravessar um caminho maior. É diferente, mas não é o fim do mundo. Quando finalmente lembrei da palavra, senti uma satisfação quase infantil, uma vitória pequena, mas boa. Continuei por mais algumas páginas até sentir o sol começar a baixar. Aquele cansaço leve voltou, não incômodo, mas sinal de que eu precisava levantar e me movimentar antes de ficar parado demais. Fui até a cozinha preparar algo simples para lanchar, uma fatia de pão integral, um pouco de queijo branco, uma fruta. Antigamente, eu teria escolhido um biscoito, um pedaço de bolo, algum café forte. Agora eu pensava duas vezes. Não por obrigação, mas porque entender os motivos deixa as escolhas mais fáceis. A explicação do doutor sobre como os alimentos pesados dificultam a digestão, atrapalham a absorção das vitaminas essenciais e mexem com a pressão arterial ficou ecoando na minha cabeça como um lembrete silencioso. Depois de lanchar, decidi organizar a área de serviço. Era uma daquelas tarefas que sempre deixei para depois, e que agora serviam como forma de movimentar o corpo sem exagero. Tirei os panos velhos da gaveta, dobrei o que ainda servia, joguei fora os que estavam gastos demais. Cada movimento parecia ensinado pelo meu próprio corpo, levantar, abaixar, apoiar a mão, respirar. É curioso como envelhecer nos obriga a escutar detalhes que antes passavam despercebidos. No meio da arrumação, senti uma fisgada leve no joelho direito. Parei na hora. Não fazia sentido forçar. Coloquei a mão sobre a articulação, respirei fundo e caminhei devagar até o sofá. Não era dor forte, não era algo alarmante, mas era uma lembrança clara de que o corpo tem limites. E respeitar esses limites não me fazia fraco. Me fazia lúcido. Peguei o telefone e abri uma mensagem do meu filho mais novo, o Daniel, que tinha mandado algumas fotos das crianças brincando no quintal. As risadas deles congeladas na imagem me arrancaram um sorriso involuntário. Toquei na tela, como se pudesse sentir a alegria deles, e senti uma ponta de motivação me atravessar. Eu queria estar bem para acompanhar o crescimento deles. Não de longe, não pela tela, mas presente, inteiro, consciente. Depois de descansar o joelho por uns minutos, levantei com calma e fui até a pia lavar a louça do lanche. A água morna escorrendo pela minha mão me trouxe uma sensação de conforto. Lembrei da Maria mais uma vez, do jeito delicado que ela tinha com as tarefas simples. Às vezes fico pensando que, se ela estivesse aqui, já teria me colocado na linha antes que eu chegasse ao ponto da tontura na farmácia. Não por brigar, mas por aquela firmeza suave que ela tinha consigo mesma e com o mundo. Terminei de lavar a louça, enxuguei a pia e fui até a sala. O sol começava a se pôr, pintando a parede com aquela cor dourada que deixa tudo mais bonito. Sentei na poltrona e deixei que o silêncio tomasse conta por alguns minutos. O corpo estava cansado, mas presente. A mente estava devagar, mais clara. Decidi ligar a televisão, mas não consegui prestar atenção no programa. Minha cabeça insistia em revisitar a conversa com o doutor sobre as vitaminas proibidas. Ele tinha repetido algo que ficou reverberando. Arnaldo, excesso não é cuidado. Excesso é descuido disfarçado. Eu acho que passei boa parte da vida confundindo essas duas coisas. Achando que fazer a mais era sempre melhor do que fazer o suficiente. Mas, naquela consulta,
pela primeira vez, entendi que o suficiente tem um poder incrível quando a gente sabe aplicá-lo. Levantei devagar e fui até a cozinha pegar mais água. Aproveitei para tomar a segunda dose da vitamina recomendada, aquela que o doutor disse que era melhor absorvida à noite, após a refeição. Tomei sem pressa, sentindo o líquido escorrer pela garganta, e fiquei por alguns segundos parado, respirando fundo. Não era apenas uma cápsula, era parte de um compromisso comigo mesmo. De volta à sala, abri o caderno e escrevi: Dia 2, o corpo cansa, mas responde. João da padaria perguntou da tontura. Caminhei. Hidratei. Menos café. Organizei a casa. Joelho reclamou. Fiquei atento. Vitamina tomada no horário. Pequenos passos. No fim da página, escrevi algo que me veio de repente: estou aprendendo a me escutar. Fechei o caderno, apaguei a luz da sala e fiquei só com o brilho suave da luminária ao lado da poltrona. O vento entrava pela janela com cheiro de noite, de descanso, de recomeço. E, naquele momento, senti que, pela primeira vez em muitos anos, eu estava fazendo algo grande por mim. Não era heróico, não era dramático, era humano. Profundamente humano. Acordei no dia seguinte antes mesmo do despertador tocar. A luz ainda não tinha invadido totalmente o quarto, mas havia aquela claridade suave anunciando que o dia já estava de pé antes de mim. Sentei na cama com calma, mexi os ombros, alonguei as pernas, e senti aquele estalo discreto nas costas que se tornou meu companheiro de todas as manhãs. Não doeu, apenas me lembrou de que meu corpo tem história. Fui até a cozinha e preparei meu café mais fraco, como vinha fazendo nesses últimos dias. O cheiro ainda me confortava, embora o sabor estivesse diferente. Menos intenso, menos agressivo. Mais cuidadoso. Talvez isso fosse bom. Peguei uma fruta e me sentei à mesa, comendo devagar enquanto observava o movimento da rua através da janela. Um gato atravessando a calçada, o vizinho regando as plantas, alguém abrindo a padaria do outro lado da rua. A vida acontecendo em pequenos ruídos. Depois do café, decidi fazer uma caminhada curta, mas consistente. Vesti uma camisa mais leve, coloquei um boné para o sol, peguei a garrafa de água e saí. O ar fresco da manhã me bateu no rosto, trazendo um pouco de energia. A cada passo, percebia meu corpo me dando sinais claros. O joelho direito reclamava nos primeiros metros, os músculos da panturrilha pareciam mais rígidos do que o normal, mas nada que me impedisse de seguir. Passei pela banca de jornal, onde o senhor que sempre atende ali me cumprimentou com um aceno. Depois pela pracinha onde, mais à frente, uma senhora fazia tai chi com movimentos lentos e suaves. Fiquei observando por alguns segundos, admirando aquela fluidez que parecia contrariar a idade. Pensei que talvez fosse algo interessante de tentar algum dia. Continuei caminhando até sentir o corpo aquecer. Não acelerei, aprendi que não preciso provar nada para ninguém. Só para mim, e mesmo assim, com calma. No meio da caminhada, senti o joelho ficando mais leve. Era como se o movimento lembrasse a articulação do que ela ainda era capaz de fazer. Depois de uns 20 minutos, parei no banco da praça para descansar. O vento soprava suave, bagunçando algumas folhas secas no chão. Encostei as costas no banco, respirei fundo e observei o movimento ao redor. Duas crianças brincando de correr, um idoso fazendo alongamento apoiado no tronco de uma árvore, um casal jovem passeando com o cachorro. Tanta vida acontecendo ao mesmo tempo, e eu ali, reaprendendo a participar dela. Voltei para casa e preparei meu almoço com mais atenção do que antes. Cortei tomates frescos, grelhei um pedaço pequeno de peixe, cozinhei um pouco de legumes. Enquanto cozinhava, pensei nas palavras do doutor sobre como a digestão muda depois dos 60. Como precisamos de alimentos mais leves, que ajudem o corpo, e não que o sobrecarreguem. Aquilo nunca tinha feito tanto sentido como agora. Depois do almoço, tomei a vitamina conforme a orientação. Peguei o caderno e escrevi o horário, como vinha fazendo. Era curioso como aquele pequeno ritual me trazia uma sensação de controle, não de rigidez, mas de clareza. Um mapa, como eu havia pensado antes. A tarde foi tranquila. Resolvi dar uma ajeitada nas plantas da varanda.
Algumas folhas secas precisavam ser retiradas, e outras pediam água. Enquanto cuidava delas, senti um bem-estar simples. Sempre gostei de plantas, mas nunca tive muita paciência para cuidar. Agora, porém, parecia que aquele ato de retirar folhas mortas e regar o que ainda podia crescer dizia algo também sobre mim. Quando terminei, sentei por um instante e observei o verde suave das folhas iluminadas pelo sol da tarde. Aquele brilho discreto me fez lembrar de uma conversa com a Maria, anos atrás, quando ela dizia que cuidar de uma planta era quase como cuidar da própria alma, paciência, constância e atenção aos detalhes. Ri sozinho, lembrando dessa frase. Era bem a cara dela falar algo assim, com aquela sabedoria leve que ela carregava. Mais tarde, recebi uma mensagem da Dona Lourdes me convidando para assistir a novela com ela e algumas amigas do prédio. Pensei 2 vezes, minha primeira reação sempre é recusar, por hábito de ficar mais na minha. Mas lembrei do que o doutor tinha dito sobre socialização ser parte fundamental do bem-estar depois dos 60. A solidão pesa, não de uma vez, mas devagar. E eu não queria carregar esse peso sozinho, então, aceitei. Subi até o apartamento dela no início da noite. A porta estava aberta e o cheiro de bolo recém-assado enchia o corredor. Entrei e encontrei as 3 sentadas no sofá, falando todas ao mesmo tempo, Lourdes comentando da filha, Jandira reclamando do ar-condicionado do ônibus, e Ruth com um crochê que parecia não ter fim. Quando me viram, todas sorriram como se minha presença fosse um acontecimento. Arnaldo! Senta aqui! Lourdes puxou uma cadeira como se eu fosse da família. Sentei com um pouco de vergonha, mas logo fui absorvido pelo clima da sala. A novela começou, e elas comentavam cada cena como se fossem comentaristas de futebol. Eu apenas observava no começo, rindo das observações exageradas. Depois, comecei a comentar também. Aos poucos, fui me soltando. Falei de um personagem, dei opinião sobre outro, até arrisquei um palpite sobre o final da trama. Em certo momento, percebi algo que me tocou profundamente, eu estava rindo. De verdade. Uma risada inteira, espontânea, sem peso no peito. Há quanto tempo eu não ri assim? Talvez desde antes da Maria partir. Fiquei até o fim da novela e depois agradeci a companhia. Elas insistiram que eu voltasse na próxima semana, e eu disse que sim sem hesitar. Descendo as escadas, senti o corpo leve, como se aquele encontro tivesse aliviado algo que eu carregava sem perceber. Em casa, antes de dormir, abri o caderno e escrevi, dia 3, caminhei. Respirei. Comi bem. Vi gente. Ri. Acho que faz anos que eu não ri assim. Fechei o caderno devagar, apaguei a última luz da sala e fui para o quarto com uma sensação de que algo dentro de mim estava, finalmente, despertando um tipo de paz que eu não sentia há muito tempo. Acordei no dia seguinte com uma serenidade que estranhamente parecia não caber no meu peito. Não era aquela paz forçada que a gente finge ter, era uma calma verdadeira, dessas que chegam silenciosas, como quem abre a porta devagar para não incomodar. Sentei na beira da cama e senti o chão frio debaixo dos pés. O corpo parecia responder melhor, como se as pequenas mudanças dos últimos dias estivessem começando a criar raízes. Fui até a cozinha e preparei meu café fraco. O aroma se espalhou pelo ar e percebi como aquela rotina, antes automática, agora tinha outro significado. Eu mexi a colher devagar, atento ao que sentia, ao que meu corpo dizia. Tinha até uma certa graça nisso, coisas que antes eu fazia no piloto automático agora pareciam ter propósito. Peguei uma torrada, uma fruta, e sentei perto da janela, onde o sol entrava com delicadeza. A rua começava a acordar, motos passando, crianças indo para a escola, vizinhos abrindo portões. Tudo tão cotidiano e, ao mesmo tempo, tão vivo. Depois do café, olhei para a garrafa de água na mesa e tomei um gole grande. O doutor tinha razão, quando a gente se força a criar um hábito, ele começa a se encaixar quase sem perceber. Antes, eu passava horas sem beber água. Agora, era como se meu corpo me lembrasse sozinho. Decidi fazer um alongamento leve na sala.